ouvir bem. Aula número 4, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, vamos entrar aqui no tema contestação. Então, aula de número 4, abordaremos exclusivamente o assunto contestação, que assim como a petição inicial seria o equivalente à principal peça processual do autor, a gente pode trazer essa analogia aqui em relação à contestação. Então, a contestação importantíssima para o réu, pois é a sua principal forma de defesa. Então, vamos aqui falar sobre ela. Antes de entrar aqui na matéria contestação, a gente tem que entender aqui que estamos falando da segunda etapa da fase postulatória, dentro daquela ideia das 4 fases que vimos lá na nossa primeira aula, quando falamos sobre o processo. Lembra lá? Falamos então que o processo de conhecimento, dentro dessa ideia do processo de conhecimento, haveríamos aqui o procedimento comum, e dentro disso tínhamos aqui 4 fases principais. Vamos aqui apenas retomar brevemente. Primeira fase é a fase postulatória. Então, essa fase aqui que nos interessa, né? Fase postulatória, aquela em que o autor apresenta a sua petição inicial e o réu apresenta a sua resposta de forma geral. Já explicarei por quê. Veja só, segunda fase que encontramos aqui dentro do procedimento comum seria a fase chamada de fase ordinatória, que seria aquela fase também conhecida como saneamento do processo. Então, o juiz ele vai fixar os pontos controvertidos, aqueles que serão objetos de prova, e nessa fase ainda o magistrado possibilita para que as partes requeram provas na próxima fase, que será então a fase instrutória. Então, terceira fase, fase instrutória, aquela fase em que são, de fato, efetivamente aqui produzidas as provas no processo. Prova testemunhal, prova documental, juntados novos documentos, aí no caso, depoimento pessoal das partes, inspeção judicial, enfim, todos aqueles meios de prova admitidos pelo Código de Processo Civil. Quarta fase, teríamos aqui a fase decisória, que seria aquela fase em que o juiz efetivamente decide por meio da sentença, ok? A gente vai ter uma aula específica para trabalharmos com atos do juiz. Veja só, então a gente ainda está aqui, pessoal, nessa aula sobre contestação, a gente está falando ainda da fase postulatória, que seria aquela fase em que o autor apresenta a sua petição inicial, aquela em que ele vai formular, portanto, a sua pretensão inicial, e nessa fase aqui também o réu apresenta a sua resposta de forma geral. Por que resposta de forma geral? Então veja só, o Código de Processo Civil ele estabelece então que o réu ele tem 15 dias como regra geral para apresentar a sua resposta e não simplesmente se defender como vinha a redação do CPC de 73. Por quê? Porque defender equivale à contestação, Na contestação, o réu, então, como é a principal peça de defesa dele, ele vai rebater todo e qualquer argumento apresentado pelo autor na petição inicial e vai pedir para o juiz julgue improcedente a ação. A gente fala que esse prazo de 15 dias, como regra, temos prazo diferenciado, é para apresentar resposta, porque, além da contestação, o réu pode, por exemplo, falar que aquele juiz é impedido para julgar o feito, falar que ele é suspeito, apresentar incompetência relativa, que agora tudo concentrou-se na contestação, a gente já vai entender, incompetência relativa em razão de território e valor da causa, pode impugnar o valor da causa atribuído pelo autor. Então, o mais correto, tecnicamente, é que se abre o prazo para o réu não simplesmente se defender, mas sim apresentar resposta, porque além da contestação, ele tem essas diversas outras modalidades de resposta, ok? Bom, como o nosso edital ele cobra simplesmente contestação, a gente não vai perder tempo analisando os outros tipos de respostas que temos previsto no CPC, ok? É apenas aqui para introduzir essa ideia de que o réu ele é citado para apresentar resposta, mas vamos focar no objeto de nosso edital, que é justamente o de contestação. Então, aqui seria essa primeira análise introdutória. Vamos aqui falar do que nos interessa. Então, contestação, a gente teria o conceito de contestação como a principal forma
de defesa do réu, a principal peça processual de defesa, aonde o réu vai impugnar, tá? Ele vai impugnar todos os argumentos trazidos pelo autor na petição inicial e vai pedir para o juiz desacolher tais argumentos. Vai pedir, portanto, a improcedência da ação. Essa aqui é a finalidade, esse é o próprio conceito da contestação. O conteúdo dela seria toda a matéria de defesa, né? Expondo tanto as razões de fato como de direito, assim como faz a petição inicial, com o que impugna o pedido do autor e especificando ainda as provas que pretende produzir. Então, assim como na petição inicial, o autor ele vai lá e diz: eu quero a produção de prova documental, juntada de novos documentos, quero a produção de prova pericial, quero o depoimento pessoal do representante do réu ou do próprio réu, enfim, se tratar de pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui na contestação também é estabelecido pelo legislador que o réu tem que, portanto, requerer a produção probatória. Em que pese a gente ter visto, né, vou voltar aqui o slide, que na fase ordinatória, naquele despacho saneador, o juiz também vai abrir outro prazo, né, falando, né, saneando o processo, vendo efetivamente quais os pontos estão controvertidos no processo, aqueles em que autor e réu discordam, e perguntar para eles, né, de acordo com esses pontos, que serão objeto de prova, o que você, autor e réu, pretende que seja produzido. Por isso que eu falei na aula sobre petição inicial, que aquele requisito da petição inicial de produção de prova é um pouco flexível, né? A doutrina entende como maleável. Por quê? Porque temos essa outra fase do processo, a segunda fase ordinatória, que o juiz vai ter a condição de verificar, né, efetivamente o que está controverso ali no processo e perguntar para as partes o que elas pretendem que seja produzido como prova, tá? Então aqui vale aquela mesma observação que eu fiz na petição inicial, vale essa ressalva aqui para a contestação. Bom, prazo. Aqui é importante, tá? Estamos falando, evidentemente, do novo Código de Processo Civil, tá? O nosso edital, estamos estudando o de 2009, que seria o Código de Processo Civil de 73, mas não tem por que a gente estudar o CPC de 73, porque o edital que vai vir agora vai cobrar o novo Código de Processo Civil. Então, fica muito atento aí quando procurar na internet, procurar em livro, estudar o CPC de 2015, tá? Então, veja só, artigo 335 do novo CPC vai estabelecer em seu caput que o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. E aí estabelece diversas situações. Vamos ver aqui a primeira delas. Inciso 1º, da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo, não houver autocomposição. Então veja, aqui, se você já assistiu às nossas aulas sobre juizados especiais, você vai lembrar que no juizado especial o réu é citado não para apresentar a contestação, mas para que ele compareça na audiência de conciliação. O novo Código de Processo Civil, ele previu uma semelhante ideia aqui com essa audiência de conciliação. Então, o primeiro ato ali poderia haver essa audiência de conciliação, ela só não vai acontecer se ambas as partes manifestarem. O autor fala na petição inicial, não quero audiência de conciliação. Se réu fala também, antes de apresentar essa contestação, no caso, né, não quero, né, a audiência de conciliação, aí é isso que está dizendo aqui o inciso 1º. Então, essa vai ser a regra geral, tá? Então, faz de conta que eu tive audiência de conciliação. Teve audiência de conciliação, não teve acordo. O que vai acontecer? O prazo de 15 dias vai começar do próximo dia útil seguinte à data da audiência de conciliação. Agora, se as partes não comparecer, também vai valer a mesma regra aqui, portanto. Então, inciso 1º da audiência de conciliação de mediação ou da última sessão de conciliação, porque pode haver mais de uma, tá? Quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo, não houver autocomposição. Então, essa situação é a regra geral. Houve audiência. Houve audiência, não houve acordo, ou houve audiência, uma das partes faltou. Daí o prazo vai contar a partir dali. Inciso 2º. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. O que diz esse 334, parágrafo 4º, inciso 1º? Diz o seguinte, que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem
de forma expressa, desinteresse na composição consensual. Ok? Então veja só, se autor na petição inicial disse não quero conciliação, o réu 10 dias antes dessa audiência, que seria lá, né, apresenta também essa justificativa de que não quer que seja realizada efetivamente a audiência de conciliação, quando que vai começar a contar o prazo para a resposta do réu, prazo de 15 dias? Contará-se então desse protocolo dessa petição que disse que não quer que tenha audiência, ok? Bom, situação diferente ocorreria se o autor fala que quer audiência. O réu não tem como ele dizer não. Ele até tem como dizer não, mas o que vai acontecer? Vai ter a audiência de conciliação e de mediação. Ela só não vai ocorrer, vamos frisar aqui, se ambas as partes manifestarem a sua discordância. Então aqui, assim como o autor, disse que não quer a audiência. Inciso 3º, previsto no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação dos demais casos. Então aqui está dizendo que a citação, né, que o prazo para a resposta do réu contará-se de acordo com o artigo 231. E aí o artigo 231 vai trazer diversas modalidades de citação. Vamos lá entender cada uma delas. Artigo 231 caput vai dizer o seguinte: salvo disposição em sentido contrário, em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Então aqui o artigo 231 nos explica aqui sobre termo de fluência de prazos. Veja só, inciso 1º. Se a citação for por correio, então o prazo da contestação ocorrerá a partir da data de juntada dos autos do aviso de recebimento, do AR, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Se a citação for por oficial de justiça, vai contar-se da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Então não é, pessoal, tá? Aqui do próprio recebimento da citação, né? O réu foi lá, recebeu a citação, assinou o AR, não vai contar dali o prazo, vai contar da onde? Da juntada desse AR aos autos. A gente tem a seguinte expressão no direito, né, de que o que não está nos autos não está na vida, não aconteceu. Então tem que voltar, assim como o AR, se for por correio, se for por oficial de justiça, por mandado, aí o que vai acontecer? Tem que chegar o mandado efetivamente cumprido para que tenha então o início da fluência desse prazo de 15 dias. Ok? Inciso 3º, a data da ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou de chefe de secretaria. Então aqui, se por exemplo, enfim, o réu comparecer ao cartório e for citado pessoalmente ali por acesso aos autos, pode ocorrer também. Dia seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Então a regra é que a citação geralmente ocorra, tá, por correio. Se não ocorrer por correio, não conseguir, aí eu vou por oficial de justiça, ou, é claro, a parte ela pode requerer expressamente o oficial de justiça, aí vai do juiz deferir ou não. E se eu não encontrar o réu, se eu não souber onde ele se localiza, não conseguir citá-lo, aí eu posso ter essa citação aqui, que é uma chamada de citação ficta por edital. E essa citação ficta, geralmente é citação por edital, tem um prazo de 20 a 60 dias que é fixado pelo juiz. Aqui o que está querendo dizer o inciso 4º? Que o prazo de 15 dias ocorrerá a partir do término dessa dilação do juiz, ou seja, desse prazo de 20 a 60 dias dado pelo juiz. Se o juiz deu 25 dias para a citação por edital, acabou o 25º dia, vai contar a partir do próximo dia útil seguinte esse prazo aqui de 15 dias. Pessoal, no nosso edital não está aí cobrado prazos processuais, eu estou entrando nessa matéria porque de fato contestação citou aqui essas modalidades de prazo, ok? Então, eu acho que não deveriam tanto se preocupar quanto essa matéria, mas como está o dispositivo da contestação fazendo remissão a prazos, é necessário sim que a gente tenha uma compreensão básica sobre prazos processuais, ok? O dia útil seguinte é consulta ao teor da citação da intimação ou ainda ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica, aqui se tratando de processo eletrônico.
Inciso 6º, a data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Então aqui também, tá? Comunicação de atos processuais, por exemplo, de diferentes comarcas. Eu tenho aí a comarca de Belo Horizonte, tenho a comarca de Curitiba. O juiz de Belo Horizonte, o processo originário está aí, ele quer citar o réu que está aqui em Curitiba. Como que ele vai fazer essa citação? Citação por carta precatória. É isso que está querendo dizer aqui o inciso 6º do, vamos voltar aqui, do 231, que o Código de Processo Civil estabelece o seguinte, né? O juiz deprecado, ou seja, Curitiba, que vai citar, né, no caso, ele precisa comunicar eletronicamente o juízo deprecante, que seria aí o de Belo Horizonte, falando, ó, a citação foi efetivamente cumprida. Se ele não falar isso, a lei diz que é uma possibilidade. O que vai acontecer? Vai retornar essa carta, chamada carta precatória, entre diferentes comarcas, né, para então o juízo deprecante, para aí Belo Horizonte, e a partir daí que então começará o prazo de 15 dias. O que vocês precisam entender? Que não é do efetivamento da carta, da efetivação da carta, mas sim da juntada a ela aos autos do processo, ou no caso aí da comunicação eletrônica, que foi uma simplificação aí pelo novo legislador aí do Código de Processo Civil de 2015. Inciso 7º, a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça, ok? Sem muitos problemas. O dia de carga, se os autos forem retirados em carga antes da citação, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em cargo do cartório ou da secretaria. Parágrafo 1º, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere o inciso 1 a 6º do caput, tá? Então aqui vai ser da última carta se eu tiver litisconsórcio passivo. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte, ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação, e por fim aplica-se o disposto no inciso 2º do caput a citação com hora certa. A citação com hora certa seria aquela citação do local para citar o sujeito réu, e não consegue encontrá-lo, né? Ele vai 3 vezes, esse é o requisito objetivo, e além desse requisito objetivo, ele tem que ter suspeita de intimação ou ocultação. Ele vai no dia e vê o carro lá, no outro ele não vai, no outro ele vai. Ele tem suspeita de ocultação do réu, o réu não está querendo ser citado. Aí ele pode citar com hora certa, ele pode avisar vizinhos, familiares, falando, ó, imediatamente no dia seguinte, na hora X, por isso hora certa, o réu aí eu vou voltar para citar ele. Se ele não tiver aí, se esconder, tem problema, porque ele vai ser considerado citado. Porque, né, precisa aí ter a possibilidade de andar o processo. Parágrafo 1º, no caso deles consórcio passivo, ou seja, mais de um réu, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2º, ou seja, o prazo para apresentar então a resposta, será para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então veja só, o artigo 334, parágrafo 6º, ele diz o seguinte, que havendo litisconsórcio, ou seja, mais de um réu, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Aqui, desculpe, pode ser tanto litisconsórcio ativo como passivo, tá? Então, se eu tenho mais de um autor no processo, litisconsórcio ativo. Se eu tenho mais de um réu no processo, litisconsórcio passivo, eu só não vou ter aquela audiência de conciliação, de mediação inicial que ocorre agora no processo civil, quando todos esses litisconsortes, seja os autores, seja os réus, manifestarem a sua, o seu cancelamento da audiência, a sua discordância quanto à realização da audiência. Okay? Então ela só não vai ocorrer quando todos que participem do processo, autor e réu, requeram então a sua não realização, podemos dizer assim. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado,
O prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência, ok? Então, casos de que não se admita a autocomposição, como assim? Direito indisponível, né? A gente, por exemplo, minha segurança, da minha saúde, portanto, eu não posso fazer acordo sobre esses tais direitos indisponíveis. Aí seria um outro caso de não realização dessa audiência de conciliação. E aí o artigo 231, né, que estamos lendo aí, parágrafo segundo, vai dizer justamente isso, vai dizer que se for desistido, foi protocolado o pedido de desistência do autor em relação a algum dos réus, estão lidos consórcio passivo, não citado, quando que vai começar o prazo para que esse possa apresentar a sua resposta? Prazo da intimação da decisão de homologação da desistência, tá? Só vai começar a partir do momento em que o juiz homologa a desistência e não, tá? E não do protocolo do pedido de desistência pelo autor, mas sim da homologação da desistência. Porque se o juiz não homologar, não vai haver a chamada desistência. Vamos aqui falar sobre as preliminares da contestação. Então veja só, aqui então são diversas matérias em que o réu, antes de adentrar ao mérito, por isso que se chama preliminares ao mérito, vai então alegar nessa mesma contestação, tá? Vai abrir um tópico preliminar ao mérito e vai, portanto, alegar qualquer uma dessas matérias do 337. Ok? Então aí o juiz, no caso, nem julgaria o mérito, nem apreciaria o pedido. São algumas questões, algumas admissibilidade do processo. Então veja só, artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1º, inexistência ou nulidade da citação. Então, se a citação foi realizada sem observar a forma legal, a gente terá uma aula para falarmos sobre forma dos atos processuais, ou enfim, se ela foi enviada para o endereço incorreto e o réu foi lá e quer alegar, quer impugnar essa citação, ele pode fazer isso antes de discutir o mérito. Ou seja, ele não está entrando diretamente no pedido formulado pelo autor. Ele está falando de uma matéria, um pressuposto de admissibilidade do processo. Incompetência absoluta e incompetência relativa, que foi uma inovação, tá, no novo Código de Processo Civil, então fique atento para o que eu destaco em vermelho. Incompetência absoluta, matéria funcional e hierarquia, e ainda a gente teria incompetência relativa, território e valor da causa. Então o réu pode, na sua contestação, agora não é mais por meio de exceção de incompetência, tá? Na própria contestação, o réu vai lá e alega que, por exemplo, o autor entrou com a ação no local errado, era para ele ter entrado com a ação em Curitiba, entrou aí em Belo Horizonte, enfim, alegar incompetência relativa, território e valor da causa, tá? Não vamos perder muito tempo aqui quanto a explicar competência, pois não é objeto de nosso edital. Incorreção do valor da causa, também destacado em vermelho, porque foi uma outra inovação pelo novo Código de Processo Civil. Por que eu falo isso? Porque antes, se o réu queria impugnar o valor da causa, ele fazia isso por meio de uma petição autônoma, chamada impugnação ao valor da causa. Agora não, agora ele faz como preliminar à contestação. Então, outra inovação aí prevista no inciso 3º, vamos ficar atento aí quanto às inovações que possam ser cobradas em prova. Aí, inépcia da petição inicial, não cumpriu os requisitos estabelecidos na petição inicial. Perempção, ou seja, quando o autor ele abandona a ação por 3 vezes consecutivas, aí a quarta ele não poderia entrar com a ação, aí a ação estaria considerada perempta. Litispendência é quando eu tenho entre 2 ou mais ações identidade entre elas, então mesma parte, mesma causa de pedir e pedido, e essas ações estão em curso, tá? Ambas ações ainda não transitaram em julgado, então eu posso alegar a litispendência. Coisa julgada, aqui já é diferente, tá? Coisa julgada, qualidade de indiscutibilidade e imutabilidade dos efeitos da sentença, quando eu já tenho uma ação que transitou em julgado, já produziu coisa julgada, e aí o autor vai lá
entra novamente com a ação, o réu pode, nesse caso, falar que já houve a coisa julgada, preliminar de coisa julgada. Então, aqui a diferença entre litispendência e coisa julgada é que litispendência, as duas ações ainda estão tramitando, essas duas ações idênticas. Coisa julgada, não. Uma ação já encerrou, já transitou em julgado, e aí essa nova ação em que o réu vai poder apresentar a sua preliminar de coisa julgada. Conexão, então, critério de cumulação de processos entre identidade de ações entre objeto ou causa de pedir. Aí, pressuposto de admissibilidade quanto à parte, a parte é incapaz, ou ela tem aqui algum defeito de representação ou falta de autorização, enfim, aquelas ações em que eu preciso de outorga uxório marital, marido e mulher precisam necessariamente estar lá juntamente em conjunto, né, judicialmente, enfim, falta de procuração, enfim, incapacidade de forma geral, a parte, a sua representação. Convenção de arbitragem, então, se por acaso a controvérsia ela é oriunda de um contrato que foi firmado entre as partes, se naquele contrato estabelecia que qualquer conflito resultante daquele contrato seria levado para arbitragem, aí eu tenho, por exemplo, uma cláusula compromissória, né? Aí o que acontece? O réu também em preliminar vai alegar essa convenção de arbitragem. A ausência de legitimidade ou de interesse processual, que passaram a ser agora pressuposto de admissibilidade. Vamos aqui apressar um pouco, senão a gente não termina nosso tempo. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, ou ainda indevida concessão do benefício de justiça gratuita, né? Então, se o autor ele consegue a justiça gratuita, mas o réu percebe que ele fraudou, né? Então, com o intuito de não pagar as custas do processo, mas que ele viaja todo ano para fora, enfim, consegue comprovar isso, ele pode, na sua contestação, como preliminar. Verifique se é litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Então, é isso que eu acabei de trabalhar com os senhores. Uma ação é idêntica a outra quando possui os mesmos elementos da ação, né? Quais sejam partes, causa de pedir e pedido. Pendência. Então, está pendente as ações. Quando se repete a ação que está em curso, a coisa julgada. O que é coisa julgada? O próprio nome diz coisa julgada, já foi julgada. Essa é a diferença de litispendência e coisa julgada. É só entender a própria terminologia, a própria palavra, o próprio significado dela, a gente consegue aí matar diversas questões no direito, felizmente. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, ou seja, aquela que já não cabe mais recurso. Excetuada convenção de arbitragem em competência relativa, aqui uma inovação, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Então, de todas essas matérias que eu acabei de trabalhar com os senhores, o juiz só não pode reconhecer de ofício convenção de arbitragem e incompetência relativa. Nessas duas matérias, ele precisa ser provocado pelo réu, aqui no caso, em sede de preliminar, para que o juiz conheça, ok? As outras, independente de preliminar, o juiz pode conhecer de ofício. A ausência da alegação da existência da convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Então, se o réu, na sua contestação como preliminar, ele não fala nada sobre convenção de arbitragem, seja cláusula compromissória ou compromisso arbitral, o que o juiz vai entender? Que ele aceitou o poder judiciário, não aceitou mais a arbitragem, conforme havia aceito lá no contrato anterior. Defesa de mérito. Veja só, após a apresentação das preliminares, então o réu deve apresentar a sua defesa de mérito. Podem ser de dois tipos. Pode ser aqui a defesa direta, em que o réu vai negar diretamente os fatos descritos pelo autor ou os seus efeitos. Por exemplo, acidente de trânsito. O réu fala, não fui eu o causador desse acidente. Foi você que não observou aí as regras de trânsito, enfim, foi você que não tomou o devido cuidado, o autor. Então, ele está diretamente se defendendo. Agora, eu tenho aqui também a mérito, defesa indireta, que embora não negue os fatos descritos na inicial, o réu apresenta outros que modifiquem, extingam ou impeçam os efeitos postulados pelo autor. Que seria, por exemplo, o réu fala, não, efetivamente fui eu que causei o acidente de trânsito. Fui eu, sim, mas o autor, você dormiu, o direito não socorre aqueles que dormem, você demorou para entrar com a ação, você demorou para invocar a tutela jurisdicional, você perdeu aí o direito de ação, você tem aqui a sua ação prescrita.
Então aqui ele não nega o acidente de trânsito, mas se defende de forma indireta. Uma inovação que temos aqui na matéria de contestação é a substituição do réu. Então, o 338 vai dizer o seguinte: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, é o réu falando que não foi ele, o juiz vai facultar ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Então, aqui o juiz possibilita, né, para que o autor emende a petição inicial. O prazo passou de 10 para 15. É isso aí o que está querendo dizer também o 338. Realizada a substituição, o que vai acontecer? O autor vai reembolsar as despesas e pagará ainda honorários ao advogado do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, ou seja, de baixo valor, de ínfimo valor, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, que é por apreciação equitativa do juiz. Então, no caso aí, ele não vai fixar um percentual, o juiz vai dar o valor que ele entende justo, equidade prevista no Código de Processo Civil. 339. Quando alegar a sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, se o réu fala, não fui eu que causei o acidente, mas sabe quem causou e não alega, ele vai poder ser prejudicado pagando despesas processuais, pagando inclusive aí indenização para o autor. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do 338, que foi aqui o que a gente acabou de trabalhar. Os honorários vai ter que reembolsar o réu no caso concreto. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir ainda como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então, aqui uma novidade que temos no novo Código de Processo Civil. Facilitou aí bastante a vida dos operadores de direito. Já estamos finalizando. A contestação, ela tem a regra aqui da necessidade de impugnação específica, pois incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se aqui uma presunção relativa, tá? O juiz que vai analisar no caso concreto, verdadeiras as que não impugnadas, salvo, ou seja, exceto, não for admissível a seu respeito à confissão, então se não disser respeito à própria pessoa do réu, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, e estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, e por fim, o ônus dessa impugnação especificada de todos os fatos não se aplica ao defensor público, não se aplica ao advogado dativo e não se aplica ao curador especial. E aí eu pergunto para os senhores, se aplica... Opa, vamos voltar aqui. Se aplica ao Ministério Público? Muito cuidado, que a banca pode cobrar isso de vocês. Que o Ministério Público, na contestação, né, se ele estiver no polo passivo, ele não tem a necessidade de impugnar especificamente, aqui ele não tem essa regra da impugnação específica. Cuidado, porque o CPC de 73 dizia isso. O CPC de 2015 já não, né? O Ministério Público tem sim a regra do ônus especificado, porque o Ministério Público, como parte, tem os mesmos ônus, os mesmos poderes, os mesmos deveres que as partes no processo. Por fim, defesas após a contestação. Depois da contestação, só é permitido ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, então a algo que ocorreu depois. Se o juiz competir conhecer delas de ofício, então matérias aqui geralmente de ordem pública, por expressa autorização legal, puderem ser formulados em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Então são essas as considerações que a gente tinha aqui para trabalhar sobre contestação. Vamos aqui finalizar essa aula de número 4, respondendo uma questão bastante recente, cobrada no concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cargo técnico, ano de 2016. Tive o privilégio aí de lecionar nesse concurso aqui na prova. Veja só, tendo-se iniciado o prazo de 15 dias para contestar uma demanda, o réu apresentou a contestação no 8º dia do prazo. Porém, no 14º dia do prazo, ou seja, dentro desse prazo de 15 dias, optou o demandado por protocolizar uma nova peça de contestação,
nela deduzindo linha defensiva essencialmente diversa daquela exposta em sua primeira peça. Nesse cenário, deve o juiz. Bom, receber a contestação? Não, ele não vai receber a contestação. Então, letra A, letra B, a gente já tira e vamos ficar aqui entre a C, D e E. Deixar de receber a segunda contestação em razão do instituto da preclusão lógica, em razão da preclusão consumativa ou em razão da preclusão temporal. Preclusão temporal não, né? Porque ele está no prazo de 15 dias, ele apresentou outra no 14. Então, basta a gente entender o que é preclusão lógica e o que é preclusão consumativa. Preclusão, meu caro, perda da faculdade processual. É a perda de se praticar determinado ato processual ou de se ser examinado de forma válida pela autoridade competente. Então, a gente fala em preclusão consumativa quando eu pratico um ato e depois eu pratico novamente esse mesmo ato. Consumou-se, portanto, aquele ato processual. Perdi a faculdade processual de apresentá-lo novamente. Preclusão lógica seria, no caso de aceitar a sentença, aceitei a sentença, e daí vai lá apresentar o recurso. Uma preclusão lógica, né? Logicamente, se você aceitou, você não tem por que apresentar o recurso. Aqui, no caso concreto desse enunciado, seria preclusão consumativa, porque ele já apresentou contestação, ele não pode apresentar novamente, perdeu a faculdade processual, perdeu a oportunidade de apresentar novamente a contestação, porque consumou-se o ato anterior, já apresentou a contestação, vai ser analisada aquela primeira. Okay? Então ele vai deixar de receber, levando em consideração aqui o instituto da preclusão consumativa. Ok, meus caros? Com isso aí a gente finaliza essa aula de número 4. Um grande abraço e até a próxima.